Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Zacarias, capítulo 5. Zacarias, profeta do Senhor. Zacarias, um dos últimos livros ali do Testamento. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Outra vez levantei os olhos e olhei e vi um rolo volante. E perguntou-me ele: O que vês? Eu respondi: Vejo um rolo volante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, pois qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, também conforme a maldição. E eu a trarei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta os teus olhos e vê o que é isto que sai. Eu perguntei: O que é isto? Ele me respondeu: Isto é um efa que sai. Então acrescentou: Esta é a iniquidade do povo de toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. Prosseguiu o anjo: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa e pôs sobre a boca deste a tampa de chumbo. Então levantei os olhos e olhei, e 2 mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Para onde levam estas o efa? Então me respondeu: Para lhes edificarem uma casa na terra de Sinear. E estando esta acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu estás presente desde o início deste culto, um culto que é para Ti, Senhor. E nós Te pedimos, continua falando nos nossos corações. Senhor, que através da minha vida seja uma chave para que nós possamos, Senhor, alcançar aquilo que o Senhor tem para esses dias. O propósito individual, o propósito como família, o propósito como Igreja do Senhor Jesus, como parte do corpo de Cristo que nós somos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga revelação ao nosso entendimento. Eu repreendo toda distração, Pai, todo pensamento fora da Tua palavra agora, e que nós possamos aqui, unidos em uma só fé, ter um entendimento daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. A palavra de Deus é para nos animar. Fala assim para o seu irmão: a palavra de Deus é para nos animar. E às vezes a gente vê um profeta aqui falando sobre maldição, mas maldição, isso não é para me animar, mas toda a palavra que vem do Senhor é para nos animar. Toda a palavra do Senhor é para trazer vida, vida em abundância. Toda a palavra do Senhor é para trazer transformação para a sua vida, para a sua casa. Como foi dito no começo do culto, nós temos que fazer a diferença lá fora. Temos que fazer, a nossa vida tem que mudar as situações lá fora. A sua vida tem que mudar a situação de uma empresa, a sua vida tem que mudar a situação de um hospital, onde tem enfermos, a sua vida tem que mudar, aonde há trevas tem que haver luz, e aonde há luz, há transformação, há poder de Deus, amém? Nós precisamos crer nisso. Mas a palavra ela é completa, amém?
A palavra não é só coisa boazinha, bonitinha. Olha, todo mundo vai ser salvo. Isso é um discurso do diabo, para que as pessoas não conheçam a verdade do Senhor. Então não existe isso, todo mundo vai ser salvo. Tudo é uma maravilha, entre em Jesus que tudo tranquilo. Não existe, fale assim para o seu irmão, existe uma obediência à palavra que é necessária. Amém? Eu e minha casa estamos colhendo o fruto, nos dias de hoje, de uma obediência. Estão ouvindo? Eu e minha casa, eu posso falar isso, eu e minha casa estamos colhendo frutos da obediência de Deus. Então, existe frutos, fala assim, frutos deliciosos, da obediência à palavra de Deus. Então, aqui o profeta está falando. Se você vê essa palavra aqui, combina muito lá com Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 tem, se você fizer isso na lei, você vai ser abençoado. Se você fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Então leia depois Deuteronômio 28, que vai falar sobre as bênçãos e sobre as maldições. E aqui o profeta tem duas visões. Ele teve a sexta visão e depois teve a sétima visão. Nos capítulos anteriores tem as anteriores e depois ainda vai ter mais a visão de Zacarias. Mas aqui está a sexta e a sétima visão de Zacarias. Fala assim, Deus, antes de fazer algo na terra, fala aos seus profetas. E continua falando, fala assim, continua falando. Amém? Então, continuam existindo profetas e o Senhor tem avisado. Isso que o Assis veio orar aqui foi algo profético. Eu lembro muito bem desse anjo, que você ficou até assustado, perguntou, pastor, eu não entendi muito bem, e me contou exatamente isso. Então, eu aqui dando o testemunho de uma verdade de Deus, e muitas coisas que o Senhor tem mostrado para nós, a gente só entende depois ali na frente. Na hora nós não entendemos. Ou você acha que Zacarias saiu com todo o entendimento aqui? Ele ficou meio perdido. O que é isso? Eu creio que o anjo até perguntou, o que você está vendo? É para saber se ele realmente estava vendo aquilo, mas às vezes ele não está entendendo. Daniel teve muitas visões, que Daniel ficou, mas quando isso, meu Deus? Como é que vai acontecer isso? Calma, Daniel, calma. Isso que você está vendo é para os dias lá no fim. Então não se preocupa agora, não é problema teu agora, mas você está vendo o que vai acontecer lá no fim dos tempos. E eu creio que o Senhor me levou, eu não sou um estudioso do livro de Zacarias, nunca preguei sobre Zacarias, e gosto mais de pregar sobre o Novo Testamento, e gosto de pregar sobre Jesus Cristo, mas o Senhor falou audivelmente para mim nessa semana assim, sobre Zacarias 5, e me mostrou várias coisas que todas não vão poder ser compartilhadas hoje, porque existe uma limitação de tempo. E falando em tempo, vou abrir meu relógio, porque eu não quero passar do tempo. Então, aqui houve duas visões. A primeira, onde ele vê um rolo volante comprido, aonde o Senhor diz que aquilo representava uma maldição sobre o furto e sobre aqueles que juravam falsamente. E a próxima visão, ele vê lá um efa, que significa um cesto. Provavelmente o efa geralmente cabia 37 litros, então é um cesto que cabia até uma pessoa dentro, porque havia uma mulher dentro. E ali o anjo fala, olha, dentro desse cesto estão todos os pecados da humanidade. Na minha tradução fala da iniquidade, mas em outras traduções fala que estavam todos os pecados da humanidade dentro daquele cesto. E ali havia uma mulher que representava a impiedade. Então essa mulher estava ali dentro do cesto, que representava a impiedade. E ali estava tudo guardado com uma tampa de chumbo, porque o chumbo ele consegue ali proteger para não entrar nada, nem sair nada. Então só entra e sai quando Deus manda. Fala assim, só entra e sai quando Deus manda. Então a maldição vem quando Deus manda, a bênção vem quando Deus manda. O Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o dono do tempo, é Ele que determina o tempo das coisas. E ali Ele mostra, e depois vem duas outras mulheres com asas como de cegonha, e levam isso, em outras versões fala que levam para Babilônia, e Babilônia significa, nos dias de hoje, o sistema do mundo.
Então é claro aqui que isso é uma palavra para esses dias, aonde o sistema do mundo está sendo levado todos os pecados da humanidade e vai haver uma iniquidade absurda, aonde vai haver uma divisão, não vai mais haver em cima do muro, vai haver uma iniquidade absurda e poder de Deus absurdo. Porque o poder de Deus vai ser derramado, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre nós, sobre aqueles que estão na verdade. Então vai haver uma separação, é uma guerra. Nós temos que nos preparar para uma guerra. Fale para o seu irmão, temos que nos preparar para uma guerra. E às vezes pessoas que estão do outro lado são pessoas que são da nossa família, são pessoas que muitas vezes são amigos, companheiros de trabalho e que vão estar totalmente na iniquidade. E o Senhor diz aqui que vai julgar. Existe um julgamento, porque existe um fruto da iniquidade. Existe um fruto do pecado. Amém? Então não tem como escapar disso. Não adianta nós orarmos, Deus, que fique tudo mansinho, que todos se convertam, viram anjinhos. Não, porque o Senhor já viu tudo, desde o começo até o final, Ele já sabe o que vai acontecer. E Ele já nos diz, Ele comunicou aos profetas o que vai acontecer. Agora vem as boas notícias. Abra lá em 1 João, capítulo 5. Fale assim, boas notícias. Então o Senhor nos mostra aqui como Ele já falou, vai acontecer. Vai vir a iniquidade. A iniquidade vem, a perversidade. Tem uma tradução que fala que aquela mulher representa a perversidade. A perversidade. Nós não estamos vendo isso no mundo? Perversidade. O mundo não está perverso. Não vê aí pai, não sei quem que me estava contando essa semana, que tem um lugar lá que é difícil a menina que não foi abusada pelos pais. O pai tem lá 6, 7 filhas e abusa de todas. É difícil. Então isso é perversidade. É perverso isso, irmãos? Então está acontecendo isso, perversidade, a gente vê as coisas horríveis. Então como nós fazemos para conviver com isso? Como nós fazemos? Aqui está o segredo. O Senhor fala como nós fazemos. E antes de citar aqui, eu queria te falar que é necessário nesses dias, é necessário que nós renovemos a nossa mente todos os dias. Porque senão a gente não vai aguentar. Para aguentar, você enfrentar o dia seguinte, você tem que estar na palavra. Há uma necessidade de oração. Então existe uma necessidade de oração, existe uma necessidade de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos, de estar junto, de estar se protegendo, protegendo o seu coração. Eu falei na reunião de obreiros que nós tivemos aqui nessa quarta. Nunca, mais do que nunca, nós temos que proteger o nosso coração. Porque as flechadas que estão por aí são muito grandes, muito rápidas, muito fortes. Então se o teu coração não estiver protegido, guardado pela palavra, pela verdade, você vai ter problemas. E aí você pode entrar até nessa estatística de a cada 20 pessoas hoje no Brasil, uma está em depressão. E infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja estão em depressão. Porque não se renovam. Não se renovam. Pode até ser uma doença em alguns casos. Mas muitos são porque você não se renova. Muitos líderes estão em depressão, porque não renovam as suas forças. Ficam só lutando. Tem que renovar. O Senhor diz que Ele troca o fardo. Ele diz, vinde a mim todos que estão aflitos, que eu vos aliviarei. Nós precisamos do alívio diário do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, olha de novo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha que verdades que tem aqui. Primeiro que diz que tem aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Quem não crê, não é nascido de Deus. Nós precisamos nascer de novo. E não é como Nicodemos achou que era, que você tinha que entrar lá na barriga da sua mãe novamente. Um mestre de Israel achava isso. Você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo, viver no seu caminho. Aí você é nascido de Deus. Existem os nascidos de Deus e existe os que não são nascidos de Deus. Aí fala aqueles que aqueles que Deus gerou. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como eu sou conhecido quando eu amo os filhos de Deus? Através de duas coisas. Quando guardamos os seus mandamentos e amamos a Deus. Guardar os mandamentos é obedecer, é obediência. Então, se você não obedecer, e a obediência é um livre-arbítrio, você não é obrigatório, é um livre-arbítrio. Deus fala, ó, você quer obedecer, você vai ter esse fruto. Porque a iniquidade virá, os pecados virão. E da mesma forma que aquele efa, que aquele cesto foi colocado na Babilônia, no mundo, Deus fecha os nossos pecados, joga fora, joga lá no mar do esquecimento e perdoa todos os nossos pecados. Então existe algo que vai ser como um trono para o mundo, que chama-se perversidade, iniquidade, vai ser um trono. Nós vamos ver coisas que nós abominamos como um trono, como um ídolo para eles. Eles vão adorar coisas que nós abominamos e que Deus abomina. Então vai ser uma guerra espiritual muito forte. Teve um momento aqui da adoração que estava uma glória, mas antes, até o pastor Antônio confirmou junto comigo, mas antes existia uma guerra espiritual. Existia uma guerra espiritual entre o mal e o bem, mas o bem sempre vence. Fala assim, o Senhor sempre vence. E o Senhor Jesus Cristo já venceu as nossas batalhas. Né, Mateus? Cadê o Mateus? Ah, Mateus. É que você cortou o cabelo e ficou diferente. Você não falou lá em Portugal? Que o Senhor já venceu as nossas batalhas. Então é Ele que vai fechar esse chumbo, é Ele que vai tirar o pecado do mundo, e é Ele que vai enviar as bênçãos, o favor de Deus que o pastor Tiago falou aqui. Eu preciso crer nesse favor de Deus, porque agora vem um momento de favor de Deus. Eu posso escolher a maldição de Deus ou o favor de Deus. Eu obedecendo, escolho o favor de Deus, eu obedeço a Deus. Versículo 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, porque o Senhor nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda a guardar os seus mandamentos, Ele nos convence do pecado. Então existe um favor, uma ajuda, para você não cair em tentação. Existe uma ajuda de Deus. Deus ajuda a gente, não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível. Mas eu preciso estar indo no caminho, eu preciso estar praticando a palavra. Tudo isso vai me ajudar. Tudo isso são forças para que eu possa enfrentar o dia mau, o dia difícil. E nós estamos em dias difíceis. Então, todo o teu preparo, o teu louvor, a tua oração, a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com os irmãos, a leitura da palavra, tudo isso vai te dar força, gera forças para você caminhar e não perder o seu coração, não desviar o seu coração. E não é penoso. Versículo 4, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Fala assim, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, se eu sou nascido de Deus, eu venço o mundo, porque Cristo venceu o mundo.
Então eu posso ter a força de não pecar, de não cair em tentação. Eu posso ter a força de entrar numa batalha e vencer essa batalha. Ah, mas que batalha é essa, pastor? Pode ser uma doença, pode ser um momento, uma situação difícil na família, pode ser uma situação difícil com um filho, com uma mãe, com um pai, pode ser uma situação difícil na empresa. Então, começa lá uma crise na empresa, existe uma batalha a ser travada. E o fim, o Senhor diz, se eu obedecer, se eu ficar no caminho, se eu orar, se eu perseverar, eu vou vencer. Mas não é? Nós não estamos... existe uma geração hoje que é Ctrl+C, Ctrl+V. Eles querem apertar a lâmpada, assim apertar, Deus é o interruptor e já acende a luz. Que nem o Tiago falou, haja luz aqui e tal. Alguém vai lá rapidinho, aperta. Não é assim. Não é assim. A palavra de Deus, ela vai se cumprindo conforme a nossa persistência, conforme a intensidade aonde a gente ora, conforme a nossa fé. Não é da noite para o dia. Nós precisamos persistir. Mas se você fizer isso, vai chegar o tempo em que você vai conseguir as coisas. Porque já está vencido. Cristo já venceu na cruz do Calvário. Vai te ajudar, já levou o pecado sobre ele, já levou as maldições sobre ele. Nada pode deter a igreja, nada pode fazer com que você seja derrotado. O inimigo não pode encostar na tua vida. E você precisa crer nisso e saber que você é um filho de Deus, precioso, amado do Senhor, e que tem uma herança nesta terra, e tem um propósito para você fazer nessa terra, porque é a diferença em nome do Senhor Jesus. E cada um é único aqui, único. Fala assim, eu sou único, sabe? E tem um propósito na sua vida. Esses dias alguém postou um vídeo, eu não vi o vídeo, até a Patrícia falou, devia ver porque é bacana. Eu vi o vídeo. Mas eu vi alguns comentários que por um lado me alegraram, mas por outro lado não me alegraram. O lado que me alegraram é que a pessoa vê o vídeo e fala, poxa, que bacana, que pessoa bacana. Eu não vi o vídeo, tá? Não estou julgando aqui o vídeo, nem assisti. Mas independente do vídeo. Então a pessoa fala assim, poxa, é um testemunho. Então a Marta deu um testemunho, que bacana, glória a Deus, barará, barará, aleluia, vamos aplaudir. O Tiago Abraão foi lá orar, a pessoa, glória a Deus, aleluia. E isso é bom, se alegrar com isso. Mas a partir da hora que eu me comparo a qualquer pessoa, e me ponho para baixo, porque esta pessoa está sendo muito usada por Deus, isso não me agrada. E não agrada a Deus. Cada um nasceu com o seu propósito. Isso vai gerar algo ruim no meu coração. Poxa, o irmão tal lá foi na África e ele é um herói da fé, ele morreu por Jesus Cristo, mas às vezes Deus não mandou você para a África e nem morrer por Jesus Cristo. Às vezes Deus mandou você cuidar dos teus filhos. E é só para cuidar dos seus filhos. Eu contei, acho que na reunião de obreiros, na quarta-feira, de uma mulher que pediu para eu orar por ela. Talvez a expectativa dela fosse que eu dissesse para ela assim, o Senhor vai vir como um furacão na sua casa e vai te derramar dons, e você vai sair orando em línguas e vai entrar nos hospitais e curar todo mundo. Pode ser que ela tinha essa expectativa. E aí Deus me mostrou, sabe o quê? Uma mesa pequena, ela tem lá os seus filhos, o seu marido, e Deus mostrou ela fazendo assim, ó, com a toalha. Só botando a toalha, uma toalha simples, meio surradinha. Sabe quando está meio surradinha já a toalha? E ela fazendo aquilo com amor, que era a comida que ela ia servir para o seu filho e para o seu marido. E Deus falou assim, eu me agrado quando ela faz isso. Eu me agrado quando ela faz isso. Porque talvez esse filho seja um grande pregador do Evangelho. Talvez esse marido tenha que ter a alegria ali da sua esposa para fazer uma diferença na sua empresa, e isso vai gerar recursos.
para que alguns missionários vão lá para a África e vão fazer. Então, cada um tem o seu propósito. Não se compare a cada vida, sabe? Senão a gente vai ver, às vezes, alguém que foi lá e morreu e vai falar assim, nossa, eu sou um nada. Você não é um nada, você é um tudo. Porque Deus está vendo o cara que morreu lá por cristãos e está vendo uma mãe que botou a filha. E a pessoa às vezes pode perguntar, que importância tem isso? Tem muita importância. Muita importância. Não pare com ninguém. Se você estiver em paz, orando, fazendo comunhão com Deus, e Deus te mandar fazer, é cuidar dos filhos? Cuida dos filhos. Se mandar você para a empresa, trabalha na empresa. Não tem nenhuma diferença. Às vezes uma pessoa que vai ser colocado dentro de uma empresa para fazer a obra de Deus ali, um missionário que vai morrer por nós lá na África, para que pessoas sejam convertidas. Não há diferença. Há os nossos olhos, mas não os olhos de Deus, porque para um ele capacita, para um ele deu um dom, para o outro ele deu outro dom. E esse é o corpo de Cristo. Amém? Então nós vencemos o mundo. O Senhor já venceu por nós. Continuando ali no versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fala assim, a minha fé vence o mundo. Então o Senhor está falando aqui, olha, vocês já são vencedores, mas a vitória vai vir pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus, eu aprendo a palavra de Deus, eu pratico. Então, se o Senhor me falou que é para eu fazer comida para o meu marido e para o meu filho, e eu tenho que cuidar deles, eu vou fazer o meu melhor ali, e eu vou crer que, através disso, Deus vai mudar a minha vida. Amém? Irmãos, Deus não chamou todos para pregar hoje aqui de manhã. Senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Deus chamou eu. Chamou o pessoal do louvor. Cada um tem a sua importância. Ninguém é mais importante que o outro. Ninguém, não existe. Nunca se compare a ninguém. Mas a sua fé é a vitória que vence o mundo. Então você vai praticar, vai orar e nós vamos vencer através da nossa fé. É isso que o Senhor está falando nessa manhã. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A Bíblia fala que Deus é a verdade, em alguns momentos na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus Cristo é a verdade. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então eu preciso crer no Pai, eu preciso crer no Filho e eu preciso crer no Espírito. Porque o Espírito, ele vai me passar a verdade que eu devo viver. Pois 3 são os que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Você pode falar glória a Deus? Glória a Deus, porque temos a vida eterna. Temos uma vida eterna pela frente. Nós podemos acordar todos os dias, agradecer a Deus, porque isso não vai acabar aqui. Nós temos a vida eterna. E com um corpo glorificado, com a mente glorificada, com o coração glorificado, seremos santificados, glorificados pelo sangue do Cordeiro para viver eternamente com Deus.
Sábado eu estava numa chácara, uma chácara muito bonita, estava a trabalho, mas daí tinha trabalho e tinha também a parte de lazer. E eu estava lá olhando aquela chácara linda e tudo. E era um momento bacana, gostoso. E eu pensei, né, um dia todos os momentos vão ser gostosos, né? Cada dia vai ser uma novidade de dia. Aliás, não vai ter nem dias, não vai ter tempo, porque eternidade não tem tempo. Então, vão ter momentos amados, amáveis, deliciosos na presença de Deus. Novidades de vida. Porque Deus é o Deus da criação. Ele cria e deve ter criado coisas lindas e maravilhosas para nós. Quem crê no Filho, versículo 10 de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê, faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Versículo 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Fala assim, eu tenho a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se você pegar os 2 últimos versículos que o Júnior leu, que não leu, né? Lê lá, Júnior. Pega lá que você não leu. Leia de novo, por favor, bem alto aí. Você parou e daí tinha mais 2 na entrada do culto. Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Parece que nós combinamos, né? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, fala assim, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então ele ouve, né? Então eu pedi algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, então eu creio que ele me ouviu. Em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Senhor, eu quero que seja salvo eu e minha casa. Está na tua palavra. É a vontade do Pai ou não? Sim ou não? Sim. Então eu quero que a minha casa seja salvo. A minha casa, quem mora lá embaixo do meu teto vai ser salvo. E eu vou incluir mais alguns ainda. Vou incluir os adotivos, eu vou incluir a minha mãe, as minhas irmãs, estão embaixo do meu teto. Vão ser salvos. Aí, se eu souber que ele me ouve, se eu tiver fé que ele me ouve, porque a palavra diz que a vitória é a fé, então eu creio na palavra, a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu creio que ele me ouve, porque eu pratico as coisas de Deus, e eu vejo o resultado que isso me dá, porque eu falei que eu tenho colhido o fruto da obediência, então eu sei, Deus me ouve, eu sou um filho dele, e esse pedido vai ser aceito. E se sabemos que nos ouve, tudo o que lhe pedimos, eu e minha casa, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhes fizemos. Isso vai acontecer. Mas não é acendendo. Aí o Senhor me leva lá, a palavra dele, a persistência. Me leva a palavra dele a eu continuar tendo fé,
a eu perseverar, a eu dizer não ao mundo, porque algumas pessoas do mundo, às vezes até dentro da igreja, vão dizer assim, mas olha, ó, você falou e a tua casa ainda não está salva. Está repreendido, já está salva, eu só não vi ainda, mas vai ser salva. Mas a empresa vai ser próspera. Vai ser próspera. Os meus filhos não estão servindo a Deus, vão servir a Deus. O meu marido vai servir a Deus, a minha esposa vai servir a Deus. A minha família precisa ser restaurada, vai ser restaurada. Mas eu não tenho condições. Tem condições, porque Deus vai dar condições, Deus vai dar recursos. Não tem nada que o Senhor não faça. Nada, mas tem que ser conforme a sua vontade. Quando você tiver dúvida disso, eu vou dar um exemplo. Nós estávamos indo semana passada para Ponta Grossa. Quando estávamos chegando em Ponta Grossa, o Pedro, ele já fica, chácara, carro, vou andar de carro, Vou fazer 18, então ele já quer treinar. Pai, posso dirigir? Eu falei assim, dentro da chácara, que é em volta ali das árvores, em volta das árvores pode, não tem perigo nenhum, os cachorros estão presos, não tem criança e tal, eu fico junto ali e fica girando ali. Dá só segunda, primeira e segunda. Daí ele fala, não tem graça isso, eu queria pôr terceira, quarta, dar uma experimentada. Só que isso tem que ser ali do ladinho da chácara. Do ladinho da chácara tem uma vila, lá tem cachorro, lá tem criança. Pedro, se acontece alguma coisa, quem vai preso sou eu. É o pastor da igreja viva, preso, porque largou a criança. Daí vocês vêm aqui e falam assim, nossa, mas o pastor disse que não era para obedecer às autoridades. Então não dá para dar brecha. Aí, qual é a vontade do Pedro? É ir ou não é ir? Hein, Fábio? É ir, não é? É ir. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Na cabeça dele não vai acontecer nada. Agora o pai, com 52 anos, vai fazer 53, agora no mês de novembro, eu já vi muita coisa acontecer. Muita caca acontecer, com brechinhas pequenas. Ele não, ele só vai ver o lado bom. Vou aprender, vou pôr quarta, vai ser uma emoção, vou abrir o vidro, vai vir o vento. Isso é uma coisa deliciosa. Aí o pai diz o quê? Não. O que eu falei para ele, Petsy? Mas na sequência do não, você lembra? Filho, falta um mês. Menos de um mês. Ficou brabo. E acontece a mesma coisa com a gente, quando nós pedimos algumas coisas para Deus. E às vezes ele vai falar, filho, você não é de maioridade ainda. Não, mas eu tenho 50 anos. Mas eu estou falando de maturidade espiritual, filho. No meu reino, nós somos do sobrenatural, eu sou espiritual, eu trato com pessoas espirituais, e você ainda não tem 18 anos espirituais. Mas eu já me converti faz 30 anos. Meu filho, não é pela quantidade de anos convertidos que diz que você é maturo ou não, porque tem pessoas que se converteram agora e já são maduras, mais maduras que vocês. A gente já falou sobre isso. Vocês lembram disso que a gente falou? Tem pessoas que se convertem rápido e já são maduros. Ou amadurecem mais rápido. Vocês estão entendendo? Então, algumas coisas Deus vai falar, isso não é para você. Outras coisas Ele vai falar, olha, isso aqui ainda não é o tempo. E outras coisas Ele vai te dar. Mas Ele vai te dar tudo. Tudo que for da vontade dEle. E tudo que for da palavra, já está claro que é a vontade dEle. A salvação, a cura, a prosperidade. E o Espírito da verdade vai te ensinando como você conquistar as coisas. E através da fé, você vai de vitória em vitória. Amém? Pode ficar de pé. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não pertencemos a esse sistema do mundo,
não teremos as maldições, nem perversidade, nem iniquidade que virá sobre a terra. Obrigado porque nós vencemos o mundo por ser um filho de Deus, por ter aceitado o teu sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor nos deu uma porção de fé e que essa porção é aumentada conforme nós ouvimos a tua palavra e nós praticamos a tua palavra, Senhor. Senhor, dá um coração obediente. Guarda o nosso coração, para que nós não sejamos filhos birrentos, desobedientes, Senhor, imaturos. Nos amadurece, Senhor, cada vez mais. Nos dá graça, Senhor, nos dá unção, que o teu favor venha sobre nós nesses dias. Que nós possamos, Senhor, pedir tudo conforme a tua vontade e ser uma igreja cheias do testemunho de Deus. E que isso possa influenciar lá fora. Que nós sejamos luz, Senhor, lá fora, nas empresas, na universidade, nas escolas. Senhor, na nossa vizinhança. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças. Senhor, nesta manhã, nos dá sabedoria, nos dá o entendimento, que o Espírito da verdade venha sobre nós, nesta manhã, e nos mostre o caminho e o propósito que o Senhor tem para cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você tem alguma oração especial, eu, os pastores, vamos estar aqui para orar por você. Em nome de Jesus, amém. Ano passado, né, que foi as eleições para presidente, né? Entre o primeiro e o segundo turno, o Senhor nos enviou lá para Brasília, a Marta esteve lá e nós fizemos um tempo de oração em Brasília, fizemos um PWCW, e na época, duas das reuniões que nós estivemos lá com os irmãos, o Senhor nos trouxe algo que não fazia sentido naquele momento. Primeiro, quando nós fomos fazer o cartaz do PW, se vocês olharem lá, é um leão brigando com uma serpente gigante, uma serpente da água, né? Gigante. Que foi o que o Senhor nos deu, tinha dado na época, uma luta contra Leviatã. Leviatã é um espírito que atua nas águas. E aí, numa das reuniões que nós tivemos, nós estávamos reunidos numa capelania, numa sala de capelania da polícia lá em Brasília. E um ambiente assim totalmente espiritual, e nós já vamos entender isso, porque talvez alguns irmãos que estão aqui hoje de manhã não entendam quando a gente canta assim: eu ouço o galopar dos cavalos, o leão rugir, fala, cara, o que esses caras estão, né? Que loucura é essa? Parece um filme do Tolkien, né? Um Senhor dos Anéis, alguma coisa assim. E nós estamos reunidos lá em esse ambiente de guerra espiritual muito forte, e nisso nós tivemos uma visão coletiva. Um anjo gigante, ele levantava da Amazônia, e ele pisava com o pé na Amazônia, e Deus falava assim para nós: eu estou agora liberando exércitos de anjos nas fronteiras amazônicas, porque tentarão tomá-la. Isso ano passado. Esse anjo, ele não cabia na sala onde a gente estava, era mais ou menos parecido com isso, um pouco mais estreito. E ele entrou ajoelhado na sala, com um pergaminho na mão de ouro, e entregou para nós, e nos deu essa palavra, que o Senhor estava se levantando para defender o Brasil a partir da Amazônia. E aquilo foi compartilhado com alguns irmãos, e eu tive uma visão, uma irmã teve outra, e todos entenderam que era a mesma coisa, todos viram a mesma coisa de maneiras diferentes. Na época nós não entendemos muito bem por que na Amazônia, por que aquele anjo enorme e tal. Bom, essa semana 3 eventos vão acontecer muito importantes no mundo. Amanhã, a 74ª Assembleia da ONU já começou. Mas a semana mais importante começa amanhã, dia 23. E sabe qual que é a pauta principal da Assembleia? A Amazônia. Agora pensa comigo. Tanto problema no mundo, principalmente com relação a refugiado, fome, e eles vão discutir o quê? A Amazônia. Coincidência? Ao mesmo tempo em que as nações estarão reunidas em Nova York discutindo sobre a Amazônia, e o Brasil é o primeiro que fala, o Papa marcou um sínodo
que é uma assembleia mundial para discutir sobre o quê? Sabe qual que é o tema do sínodo? A Amazônia. A maior delegação é a delegação do Brasil. E eles não convidaram ninguém da política, e não convidaram ninguém envolvido, né, nesse meio, só religiosos e especialistas em clima. Só que esses dois eventos, eles acontecem aliado com o momento bíblico mais importante do ano. Qual é? O início do ano, lá em hebraico chama Rosh Hashanah, cabeça de ano. E é onde é seguido pelas 3 festas que ainda devem se cumprir na segunda vinda de Jesus, que a gente sempre tem falado aqui. Ou seja, essa semana é uma semana que com o ciclo da criação, só para vocês entenderem, o Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano para o hebraico, é o dia em que Deus fez Adão e Eva. Então foi marcado o início do ano, 10º dia do 7º mês. Começa o ano, que dia é esse? Quando o 6º dia da criação, né? Quando Adão e Eva foram feitos. Vocês estão entendendo? Aí começa o ano e tem essas 3 festas em seguida. Festas das trombetas, que anuncia a vinda de Jesus, dia do perdão, e Sucote, que é bodas do Cordeiro. Então tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo essa semana. Então com certeza não é por acaso. E um dos cabeças, que está encabeçando toda essa movimentação, é um cara chamado Emmanuel Macron. Só que ele tem um nome bem grandão, e na verdade é Emmanuel Frédéric Michel Joseph Macron. Esse nome já é poderoso só pelo significado do nome. Se vocês quiserem se aprofundar, lá no meu Facebook eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que a gente estivesse intercedendo agora. Eu não sei se vocês sabem, mas a França, ela tem fronteira aqui no Brasil. Ela tem a Guiana Francesa. Inclusive a delegação da Guiana Francesa vai estar lá também, que fica numa parte da Amazônia. Se você perguntar para mim assim, por que a Amazônia é tão importante nesse momento? Tem vários motivos, né? Mas não é só humanamente importante. Espiritualmente parece, por todos esses acontecimentos, que tem uma relevância para Deus também. Então eu queria que a gente como igreja, porque o motivo da gente se reunir aqui todos os dias é exatamente para a gente conferir as Escrituras e permanecer alinhado com aquilo que o Senhor está fazendo, amém? Amém. Então, Apocalipse 19, verso 11 fala assim, ó: nisso vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim, e aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Os olhos dele eram como labaredas de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Na testa dele estava escrito um nome, e só ele sabia o seu significado. Estava vestido com roupas mergulhadas em sangue, e o título dele era Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos do linho mais fino, branco e limpo, seguiam-no montado em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma afiada espada para derrubar, presta atenção agora, para derrubar as nações. Ele as governou com uma vara de ferro, e pisou o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa dele estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então eu vi um anjo de pé na claridade do sol, bradando em voz alta às aves: venham, juntem-se para a ceia do grande Deus. Venham comer a carne dos reis, dos grandes generais e dos soldados, de cavalos e cavaleiros e de toda a humanidade, tanto os grandes como os pequenos, tanto escravos como os livres. Depois eu vi a besta, reunindo os governos da terra e os exércitos deles para lutarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Vou repetir essa última. Depois vi a besta, reunindo os governos da terra e os exércitos deles para lutarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Quem é que está montado no cavalo? Quem é o seu exército? Nós. E o que a besta está fazendo? Reunindo o governo das nações para se reunirem e lutarem contra os santos e o Messias. Esse é o tempo que está se efetivamente acontecendo agora. Então eu gostaria que nós ficássemos em pé, e nós queremos clamar e interceder para que o Senhor primeiro nos dê clareza para saber como nos posicionar. Porque diante de um quadro universal como esse, a gente fala assim, que relevância tem o que a gente pode fazer?
A grande verdade é que Deus nos deu autoridade, segundo o Efésio, para manifestar o seu poder diante de principados e potestades nos lugares celestiais. Amém. Então agora você vai orar, mas eu não quero que você ore sozinho. Eu quero que de 2 em 2 a gente ore pelo Brasil, ore pela Amazônia e ore para que a vontade de Deus se cumpra. A grande verdade é que a Bíblia diz que os governos estariam reunidos. Nós não estamos orando para que eles não se reúnam, mas que seja feita a vontade de Deus, para que o Pai cumpra toda a vontade dele e que nos guarde, e que nos livre, que nos proteja, que nos dê direção, nos dê clareza, não nos deixe ficar dormindo, mas nos desperta para ter entendimento para interceder. Então, desde ontem, enquanto eu orava e hoje de manhã também, o Senhor tem me trazido um texto e foi aberto pelo Júnior falando que nós podemos fazer coisas maiores do que a gente imagina. E ontem o Senhor ele frisou muito no meu coração uma coisa que diz assim: toda a autoridade e todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra foram dados a Cristo. E ele frisou isso durante o dia todo. Hoje de manhã, na hora do louvor, ele frisou isso no meu coração. E ele me levou um texto, e eu creio que esse texto é para nós, Igreja Viva, e eu quero, é bem um versículo somente, que diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Eu creio em nome de Jesus que nós estamos entrando como Igreja Viva num tempo de que o Senhor vai nos enviar. Sabe, eu acho que durante muito tempo, eu posso falar pela minha vida, eu olhei muito para a minha situação e não para a situação dos outros. E o Senhor tem me levado a olhar para as outras pessoas. Eu tenho, graças a Deus, sido convidado para ir orar nos hospitais. Aí já fui orar essa semana passada, vou hoje novamente. E eu creio que cada um de nós aqui dentro tem esse chamado, tem essa comissão que Jesus deu, porque nós somos discípulos do Senhor. E eu creio que chegou um tempo da Viva caminhar para um novo passo de maturidade. Um passo onde a gente vai olhar as pessoas e a gente vai sair do nosso modo de, vamos dizer assim, de conforto. Que muitas vezes a gente pensa, mas será que eu fui chamado para isso? E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que se o Senhor deu autoridade aos seus discípulos, isso inclui nós. E é no nome dele que nós vamos. Não é pelo que nós podemos fazer ou porque nós não podemos fazer nada. Mas a única coisa que nós podemos fazer é obedecer o Senhor. E eu creio que essa palavra é para nós. Eu creio que chegou o tempo de nós acolhermos as pessoas, de nós irmos atrás daqueles que necessitam realmente de ajuda. Daquele que muitas vezes está no hospital, sem nenhuma perspectiva de vida. E nós temos algo dentro de nós, que nós carregamos, que é o Espírito Santo de Deus e o poder que Deus nos deu para alcançar essas pessoas. Então, comece a olhar com carinho para as pessoas e tenha coragem, como o Tiago falou, de uma simples oração, apenas uma simples oração, porque não é nós que vamos fazer, mas aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. Amém, igreja? Glória, a glória de Deus. Santo, em seus braços estou, em sua mesa estamos, Santo, oh, libera, Espírito, libera sobre nós.
libera a liberdade. Oh, 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 oh. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos, Abba Pai, clamamos, Abba Pai. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos, Abba Pai, clamamos, Abba Pai. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos, Abba Pai, clamamos, Abba Pai. Ouço galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra. Ouço galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos, Abba Pai, clamamos, Abba Pai. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos, Abba Pai, clamamos, Abba Pai. Sempre teu é o poder e toda a glória para sempre, sempre, sempre. Que venha e permaneça Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, sim, venha e permaneça. Sim, nós clamamos pelo seu reino, Jesus. Nós clamamos pela sua presença. Nós clamamos para que o conhecimento da glória do Senhor invada a terra como as águas cobrem o mar. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará para defender o seu povo. E haverá aqui na terra um tempo de terrível sofrimento, como nunca houve até então. Mas todos os que tiverem seu nome inscrito no livro serão salvos quando o sofrimento acabar. Muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna, alguns receberão castigo para a vergonha eterna. Então os sábios brilharão como o sol, e os que levaram outras pessoas a obedecer a Deus brilharão para sempre como as estrelas. Mas você, Daniel, guarde esse segredo sobre essa profecia, deixe selada para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos, quando haverá grande busca do conhecimento por todo mundo. Senhor, você disse que faria nesses dias um derramamento de conhecimento, revelação e sabedoria. E nós oramos para que você nos desperte, para que nós possamos caminhar de acordo com a revelação e a sabedoria do Senhor, até que o teu reino seja estabelecido. Amém. Nós oramos para que nessa casa nós possamos trazer outras pessoas ao conhecimento de Deus. Amém. Que nós possamos trazer pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não entendem o teu plano. Ajuda-nos a resgatar os que estão perdidos, os que estão oprimidos, os que estão aflitos, até que o teu reino venha. Amém. Venha e estabeleça o seu reino nessa casa. Venha e estabeleça o seu reino nesse tempo. E venha e permaneça. Sim. Teu reino inabalável, Espírito do Senhor, nós clamamos, venha. Espírito do Senhor, nós clamamos, venha. Nós te desejamos, nós te desejamos.
conhecimento. Venha, exerça a sua autoridade sobre nós. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos, Abba Pai, clamamos, Abba Pai. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos, Abba Pai, clamamos, ouço galopar, ouço galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra, ouço o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, eu vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra. Oh!